Santo André possui uma igreja que está completando neste ano de 2008 80 anos de fundação. É a primeira igreja evangélica nazareno do Brasil, que foi fundada 80 anos atrás e que fica a meio caminho de São Bernardo e de Santo André, no espigão do bairro Paraíso. Este é o tema do Memória na TV de hoje e desta semana. E recebemos com muita alegria dois convidados. A historiadora da igreja, da primeira igreja evangélica nazareno, Rebeca Orvati Lima, que faz parte do conselho da igreja. E o pastor Paulo de Souza Lima Júnior, que é esposo da Rebeca. Nós agradecemos muito a presença de vocês, é uma alegria muito grande contar essa história, uma história que eu realmente só fui conhecer há algum tempo atrás, quando a Rebeca enviou umas imagens lindas para a gente. Nós que agradecemos a oportunidade. Rebeca, conta pra gente, como é que há 80 anos atrás, quer dizer, foi então em 1928, 28. Né? Uma igreja numa região habitada por italianos, por muitos católicos, vem num lugar realmente deserto naquele tempo, o bairro Paraíso estava começando a ser loteado, criar uma igreja. Como é que foi essa ideia, essa história maluca, né? Hoje, dos dias atuais, a gente olhando para o passado, e que deve ter toda a sua lógica daquele tempo, como é que isso aconteceu? Então, o que nós sabemos assim, na verdade vieram vários imigrantes na década de 20, né, por volta de 1923, e se estabeleceram em várias regiões, não só em Santo André. Alguns em São Paulo mesmo, na Moca, na Lapa, alguns em São José dos Campos. E eles já traziam essa denominação nazarenos, né, lá da Hungria, da Alemanha também. E chegando no Brasil, souberam, né, de algumas famílias que já estavam aqui e começaram a se reunir, né. A princípio se reuniam nos lares, nas casas deles mesmos. E depois, a partir de 1927, começou a ser construída a igreja, né? Então, oficializando o trabalho mesmo como denominação no Brasil. Essas famílias, então, elas moravam em São Paulo? Algumas. Já havia algumas aqui em Santo André? Isso, já havia ali na própria rua onde é hoje a igreja, a Rua Ibiapava, então algumas famílias se estabeleceram ali. Por isso que eles vieram para cá. Isso. Né? Houve a possibilidade de comprar um terreno e erguer essa igreja, esse primeiro pavilhão. Essa primeira igreja. A primeira igreja. Que a gente está chamando sempre da foto símbolo de uma verdade. exposição que vocês fizeram no mês passado, durante o mês passado inteiro, o mês de abril, lá na igreja, na Rua Ibiapava. Isso mesmo. E aqui a gente verifica mais duas casas, a igreja à esquerda e à direita a casa do pastor. Isso, na época se chamava presbítero, né? Presbítero. Que é essa mesma casa que está em destaque nessa outra foto. Com o terraço e a família. Isso, e era a família de Carlos Calder e Eva Calder, né? Então essa família foram o primeiro casal de presbíteros da igreja. Que assumiu aqui o trabalho no Brasil, né? Quer dizer, havia sede da igreja aqui em Santo André, mas atingia todo o Brasil. Isso, eles se reuniam aqui. Depois, alguns anos mais tarde, vieram ainda alguns missionários da própria Suíça, dos Estados Unidos, onde a igreja já estava estabelecida. Então vieram alguns missionários, inclusive com a ajuda deles foi construído esse primeiro templo, né? Esses imigrantes eram bastante pobres, né? Trabalhavam em profissões diversas, né? Tinha padeiros, tinham construtores, pedreiros, né? E eles mesmo construíram com o trabalho deles e com a ajuda financeira dessa igreja nos Estados Unidos. Quer dizer, a sede mundial da igreja fica na Europa. Não, na verdade não tem uma sede mundial. Não existe. Não existe. Ela é uma igreja congregacional. Então, na verdade, cada igreja ela é independente. Ela só se reúne, os pastores, né? Eles se reúnem como uma associação
em vários lugares no mundo, né? Mas o nome é mantido. E em alguns lugares muda-se o nome, mas é ligado à mesma denominação. Igreja Evangélica Nazarena. A gente vê até nas fotos mais antigas aqui, me parece que na década de 60, né? Isso, mais ou menos, essa foto. Igreja Evangélica Nazarena. E lá atrás, entrada franca. Uma forma de dizer, nós estamos abertos. São bem-vindos. Né? Sejam bem-vindos a esse espaço. Pastor Paulo, essa forma de construir, né, uma comunidade religiosa num país distante, né, principalmente naquele tempo, era uma forma normal? Isso aconteceu, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos, que é um país grande, e os países latino-americanos? A maneira que eles usavam para chegar a um país, normalmente ia-se com a questão missionária ou então uma família que se mudava para aquele país. Foi o que aconteceu no Brasil, né? Então as famílias vieram e pela reunião das famílias então receberam apoio de outros países. Então essa é uma maneira que acontece até hoje, né? Por exemplo, nós temos uma família que está hoje em Goiás e eles estão começando uma nova igreja lá em Goiás. Através da casa deles, eles vão reunindo pessoas e essas pessoas vão sendo batizadas e aí, depois de um tempo, se forma uma comunidade ali. Aquilo que aconteceu em 1927, 1928 em Santo André, está acontecendo lá em Goiás. Isso. Que cidade que é? Lembra assim? É em Goiânia mesmo. Em Goiânia, na capital mesmo? Na capital. E nós temos no Brasil hoje quantas igrejas? Nós temos 11 igrejas ligadas a essa sede de Santo André, né? Que agora tem outras igrejas que surgiram a partir desta igreja nazarena, né? Hoje tem no Amazonas uma igreja muito grande, milhares de pessoas, que tem uma ligação com a igreja dos Estados Unidos, mais ligada aos Estados Unidos. Tá. Então, a Rebeca, que a gente está falando da historiadora, porque ela reuniu todo esse material, essa exposição. Você vem a ser a bisneta dos primeiros presbíteros. Isso. E você tem mais duas fotos dos outros casais que vieram. Isso, Vamos mostrar e falar os nomes deles. Então, aí aqui, na sequência, né, foi Carlos Marci e Eva Marci. Essa Eva, filha dessa Eva, eram duas, mesma família, né? Então, se casou com Carlos Marci. Ele é meu avô. Então, a partir de 1937... Carlos Marci assumiu a liderança dessa igreja aqui no Brasil. Tá. Né? Existe, parece que um terceiro casal. Isso. Tá. Aqui veio Frederico Michel e Ana Michel, que foi um pouquinho mais para frente. A partir de 1940, mais ou menos, ele assume a denominação aqui em Santo André, né? Porque aí nessa época já existem igrejas no bairro de Utinga, aqui em Santo André, existe outra em São José dos Campos, em Mauá. Então o Carlos Marci nessa época foi para Mauá. É mesmo? E aí o Frederico Michel assumiu aqui em Santo André por vários anos. Né? De Utinga você não sabe quem foram os primeiros? Sabemos. Em Utinga chamava-se Stefan Marci, que era irmão de Carlos Marci. Tá. Dá para perceber que eram muito famílias mesmo, né? Então, o que a gente entende, percebe nessa história, que por muito tempo eles ficaram entre eles, né? Então, talvez pela própria barreira da linguagem, de não conhecer direito ainda o português, então casavam-se entre os próprios imigrantes. Eles estavam contribuindo com a formação étnica de Santo André e do Grande ABC. Depois do intervalo, nós vamos mostrar outras imagens e alguns livros que foram utilizados por esses primeiros presbíteros que trouxeram essa religião, essa doutrina, aqui para Santo André e para o Grande ABC. Até já.